Mas sobre o melhor time, quero dizer, você pode pensar que até mesmo um time que perdeu, que não teve os resultados, era potencialmente melhor. Mas falando dessa equipe brasileira, eles jogam bola de verdade, galera. Jogam futebol muito bem mesmo. Saem jogando com qualidade, colocam intensidade, colocam impacto. De qualquer forma, a gente viu isso no Mundial de Clubes. Eles deram muito trabalho pra gente. O Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou da gente. Também jogaram muitos jogos, então fisicamente eles também não estão no auge. Mas o time do Flamengo, sinceramente, galera, defendeu muito bem. Salve, salve, nação! Infelizmente o bimundial não veio contra o PSG, já passou aí praticamente quase um mês da nossa derrota ali nos pênaltis contra o PSG, porém as impressões e os comentários, o reconhecimento da mídia europeia, francesa, os torcedores do Paris Saint-Germain foi o melhor que eu encontrei aqui na internet. Então a gente vai conferir aqui, vou trazer para vocês a reação dos torcedores e da mídia europeia, a mídia francesa, sobre a impressão do duelo que o Flamengo propôs para o time do PSG. E fica comigo até o final, as impressões são as melhores. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal para que você não perca nenhuma notícia do Flamengo. Vamos lá, vamos de vídeo. Achei que ia ter um aniversário desastroso. Achei que ia dormir a noite toda e não festejar, mas não, o Paris Saint-Germain foi até o fim. Acabamos de conquistar um sextuplete. Estamos entrando para a história do futebol. É histórico. Depois do Barça e do Bayern, somos o terceiro time a conquistar um sextuplete. Então sim, em termos de desempenho, o Paris Saint-Germain foi muito mal. Foi um desastre, catastrófico. De qualquer forma, é o mesmo Paris Saint-Germain desde o começo da temporada. Somos muito ruins, principalmente no final do jogo. Toda vez a gente entra em pânico e toda vez é uma bagunça total. Mas galera, o que importa hoje é o troféu. É o troféu, é o Safonov que é lendário. Acho que ele vai conquistar a vaga de titular muito em breve. Ele fez uma disputa de pênaltis excepcional. Esse Paris Saint-Germain aqui é lendário. A gente foi massacrado nas redes pelos torcedores do Flamengo, pelos torcedores do OEM, pelos torcedores do Real, do Barça. Todo mundo tava contra a gente. E eu não parei de dizer, a gente já tá acostumado com isso e sabe lidar, sozinho contra todos. E mais uma vez, a gente foi buscar esse troféu pra história do clube, pra história do Paris Saint-Germain. Obrigado, Safo Novo. Obrigado aos jogadores. Agora eu também quero falar um pouco sobre o jogo, porque sim, a gente conquistou o troféu. Eu sei que tô feliz, sei que tô nas nuvens, mas ainda assim é preciso ser objetivo. Primeiro, a arbitragem foi catastrófica, principalmente pro lado do Paris Saint-Germain. Mas claro, não vou me esconder atrás da arbitragem, porque eu não sou assim. Eu não sou assim e vou focar principalmente no conteúdo. No conteúdo, o PSG foi péssimo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o início do jogo foi super interessante. Super interessante. A gente colocou os ingredientes certos, jogou futebol, colocou eles em dificuldade e abriu o placar. O problema é que a bola saiu. E isso eu não tenho o que dizer, claro. A bola saiu, são as regras. Fiquei um pouco chateado, mas é assim mesmo. Não tem o que fazer. Não dá pra gritar escândalo porque a bola saiu. Mas o Paris Saint-Germain colocou os ingredientes certos no começo do jogo, porque a pressão estava bem feita e foi graças a isso que a gente conseguiu, entre aspas, abrir o placar. O gol foi anulado e o Flamengo, com o passar dos minutos, começou a entrar no jogo e começou a vir pra cima da gente. O problema é que eles vieram pra cima da gente demais. Tinha impacto demais, faltas maldosas demais. A coisa tava saindo do controle. O jogo tava muito picotado. Tava uma bagunça total. O Paris Saint-Germain começou a diminuir a intensidade. A pressão já não era tão forte. A pressão não era feita no tempo certo. Além disso, eu tinha a impressão de que, na verdade, o Flamengo queria só segurar o jogo, simplesmente. A pressão deles era uma pressão falsa, entre aspas. Porque, na verdade, o Paris Saint-Germain, como sempre, voltava pro goleiro pra tentar fazer o time adversário sair. O problema é que eu acho que o Flamengo nos analisou, nos estudou. Toda vez que o Safonov pegava a bola, o Flamengo avançava. Mas só um pouquinho, tipo, iam bem devagar. Quando o Potiquete começava a avançar, aí sim a pressão do Flamengo começava a acelerar. Porque a gente, na verdade, já tá acostumado. A temporada passada inteira, já contra o Arsenal, contra o Liverpool, sempre foi assim. Os times vinham pressionar a gente e a gente sempre conseguia achar um jogador entre as linhas. A gente conseguia quebrar linhas com um único passe. Acho que o Flamengo sabia disso e por isso fizeram, entre aspas, um falso pressing contra a gente. Mas falando dessa equipe brasileira, eles jogam bola de verdade, galera. Jogam futebol muito bem mesmo. Saem jogando com qualidade, colocam intensidade, colocam impacto. De qualquer forma, a gente viu isso no Mundial de Clubes. Eles deram muito trabalho pra gente. O Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou da gente.
Eles vieram pra cima mesmo. Eles mostraram que o futebol americano, se eu não estiver falando besteira, sempre confundo, fiquem à vontade pra me corrigir. Tá no nível. De qualquer forma, é por isso que o Flamengo tava na final contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo, na verdade, percebi que toda vez eles tentavam sair jogando com qualidade. Eles não se precipitavam. Claro, a pressão do Paris Saint-Germain é tão forte, principalmente no primeiro tempo, que toda hora eles ficavam um pouco nervosos. É normal, afinal é o PSG, continua sendo uma das pressões mais fortes da Europa e até do mundo. Então sim, eles tentavam sair jogando, mas às vezes se desesperavam. De qualquer forma, teve bastante erro no primeiro tempo. No segundo tempo, o Paris Saint-Germain ficou no vestiário. Eles não quiseram jogar futebol. Eles estavam completamente adormecidos. Não sei o que o Luiz Henrique falou pra eles ou o que ele fez eles comerem no intervalo, mas parecia que tinham comido um purê. Não andava mais, os jogadores não avançavam mais, os jogadores estavam em pânico. Os jogadores estavam em pânico total. E o problema é que isso não é de hoje, esse pânico todo. Já contra o Bilbao, eu tinha falado isso pra vocês no meu pós-jogo. Contra o Metz, eu falei de novo pra vocês. E mais uma vez, hoje a gente entrou em pânico. A gente entrou em pânico no segundo tempo. O Flamengo, eles aproveitaram isso claramente. Eles vieram pra cima da gente. Pênalti, é um pênalti 100%. Nada pode ser dito. Quando vi que Jorginho ia bater, eu sabia que a bola ia entrar. Eu tinha 100% de certeza de que estaria lá. É certo, em todo caso, ele é um dos melhores cobradores de pênalti do mundo. Já tínhamos visto isso durante a Copa do Mundo. Ele é excepcional. Você não consegue definir esses pênaltis, ele bate um pouco como o Neymar. E no momento em que o Jorginho marcou, senti que o Paris Saint-Germain saiu completamente do jogo. Entramos em pânico, fomos pressionados. O Flamengo poderia claramente ter marcado um segundo gol. O Paris Saint-Germain não tinha mais chances. Todos os jogadores que entraram não serviram pra nada. Dembélé, a entrada dele foi ruim. De qualquer forma, eu vou falar de todos os jogadores. Barcola, a entrada dele foi moyenne. Kvara, catastrophique à part son but. Doué, na verdade parecia que ele tava jogando FIFA Street, fazia qualquer coisa. Não sei, ele fazia passes de qualquer jeito. Ele se achava o Ronaldinho, se achava sei lá quem, sendo que era uma final super importante pro clube. Ele driblava pra todos os lados. Era Diogo bonito, nem sei mais como se fala. Sim, a assistência dele é incrível, mas tirando isso, a partida do Désiré Doué foi desastrosa. Amigos, estou muito contente, feliz de reencontrá-los, animado e empolgado de estar aqui com vocês pro pós-jogo ao vivo de PSG Flamengo, final da Copa Intercontinental. Vitória do Paris Saint-Germain nos pênaltis, 1-1 após a prorrogação, e a gente vence nos pênaltis, amigos. Sim, o desempenho deixou a desejar. Sim, não foi nada extraordinário de novo hoje à noite. Mas eu não vou... A gente vai falar sobre isso, hein? Mas eu não vou esconder minha alegria pelo PSG ter conquistado essa Copa Intercontinental. Eu sou um homem feliz. Tô feliz, amigos. É isso aí, né? Porque o PSG precisava ganhar essa competição para entrar ainda mais na história. Na história do PSG, para a história do clube, mas também para a história do futebol francês. Sim, porque o PSG já é para sempre o primeiro e eu não ligo, vou repetir, mas não tem problema porque é bom demais, Nossa senhora, para sempre os primeiros na França a conquistar 3 Copas Europeias. Somos o primeiro clube francês da história a conquistar a Supercopa da Europa. Somos o primeiro, para sempre, os primeiros clubes franceses da história a clube, ponto final, da história a ter vencido uma final de Liga dos Campeões por 5-0. E agora, somos o primeiro clube francês da história a conquistar a Copa Intercontinental. Então, tinha os espertinhos no pré-jogo que me diziam: não é muito difícil ser o primeiro clube a conquistar a Copa Intercontinental se vocês ganharem, porque vocês são os únicos que jogaram. Mas é isso mesmo. Mas se a gente tá lá, talvez seja porque a gente ganhou a Liga dos Campeões, né? Senão a gente nem estaria lá. Então, claro que a gente valoriza isso. Claro que estamos felizes de jogar e de ganhar. Claro que é prestigioso. É isso aí, galera. Então é isso. O maior clube francês coloca mais uma conquista no seu currículo, bate mais recordes e entra mais uma vez pra história. Tô muito feliz. Amigos, então sim, o conteúdo... A gente já vai chegar lá. O conteúdo de hoje à noite, galera... Sim, e foi complicado contra um time do Flamengo que, assim como a gente, também tá cansado. Eles acabaram de terminar a temporada deles, acabaram agora de encerrar a temporada com muitos jogos. Eles ganharam a Copa Libertadores, ganharam o campeonato, também jogaram muitos jogos, então fisicamente eles também não estão no auge. Mas o time do Flamengo, sinceramente, galera, defendeu muito bem. Que fechava bem os espaços, estava bem compacta, um time que tinha coisas muito interessantes nas saídas de bola e tudo mais, no nível do jogo apresentado.
Um time bastante técnico, mas ainda assim uma equipe muito limitada ofensivamente. Safonov, tirando o lance dos pênaltis e o pênalti do Jorginho, praticamente não teve muito trabalho. Um time realmente nada perigoso. E a gente, o PSG, dava pra sentir que, olha bem, a gente... Mais uma vez, eu digo e repito, eu sei, tô me repetindo, mas não tem problema. Mas é importante que fique bem claro para as pessoas, porque sempre precisa dar aquele lembrete. Não é falta de vontade dos nossos jogadores. Eu não acho. Eles realmente queriam muito ganhar essa competição. Mas pra mim, mais uma vez, é um PSG que fisicamente não está nem um pouco a 100%. Um PSG que tá cansado. Um PSG que só tem jogador machucado, caras que voltam, que se machucam de novo. Um volta e a outra que sai. Um sai do departamento médico, o outro já entra. A gente praticamente não teve, desde o começo da temporada, praticamente não teve nosso 11 titular do ano passado, que foi o nosso orgulho na Liga dos Campeões, que fez o que a gente fez de extraordinário no ano passado. A gente quase não viu esse 11 titular, o time principal. A gente praticamente não viu isso na temporada. Jogadores voltando de lesão, jogadores que ainda não estão 100%, jogadores que estão cansados, um PSG que não teve preparação. Então, sim, obviamente não dá pra estar no mesmo nível que a gente estava na segunda metade da temporada passada. Sim, é complicado. Sim, a gente tá forçando a barra. E é por isso também que a gente vê bastante erro técnico ainda hoje à noite. Porque quando você não tá bem fisicamente, tecnicamente você também não tá bem. Mas o mais importante, galera, é que a gente ganhou esse jogo. E se a gente ganhou esse jogo, galera, foi principalmente graças a um cara chamado Matvei Safonov. Não, mas sobre o melhor time, quero dizer, você pode pensar que até mesmo um time que perdeu, que não teve os resultados, era potencialmente melhor. De fato, a vitória com esses campeões é incontestável, é uma obra-prima coletiva. Mas nas duas últimas finais, contra o Tottenham na Supercopa da Europa e agora, esta noite, você percebe que é isso que o Nuno Mendes é um time de vencedores. Ou seja, no final, a bola entra do lado certo. Mesmo que as atuações nesses jogos, aliás, nos dois jogos, tenham muito que se criticar. É aí que eu queria chegar agora, sobre o que mudou nesse PSG, de fato é o que o Nuno Mendes diz. É o que ele pensa até mesmo chegando na disputa de pênaltis. Ou seja, agora não tem mais aquele medo, não tem mais aquele frio na barriga, mesmo que eles possam, obviamente, perder uma disputa de pênaltis. Mas no caso deles, agora eles conseguiram virar esse jogo. E eu acho que a maior revolução desse PSG do Luiz Henrique foi ter virado essa ideia que existia. Uma maldição que sempre pairava um pouco sobre a cabeça do PSG. Isso é enorme. Tantas vezes eu pensei isso, tantas vezes eu falei isso. A principal revolução foi essa. E, aliás, eles fizeram mais do que isso. Eles não mudaram só a mentalidade deles. Eles inverteram a forma como os outros os viam. Os outros ficam com medo quando começam a jogar contra o PSG, numa partida. Eles levam tempo para perceber que é possível fazer algo. Eles conseguem entrar na mente do adversário. Exceto talvez o Chelsea na final. E é aí que eles são pegos. Mas, em geral, o adversário está sempre se fazendo 1000 perguntas. A dor de cabeça agora está sempre do outro lado. Ela não está no campo do PSG, que impõe seu jogo e sabe o que tem que fazer. Às vezes é ótimo, às vezes é mediano, às vezes é menos bom. Hoje à noite foi mediano, mas o adversário no final das contas não foi muito melhor. Ele tem dificuldade em perceber que pode fazer isso. No começo do jogo sim, mas em certo momento ele muda um pouco e começa a dar umas chegadas. Um pouco como o Chelsea começa a ir pra cima deles, colocando-os em dificuldade. Flamengo, é verdade esse lance. No começo, concordo, mas... Em algum momento, é com você. Eu, nesses últimos meses, tirando o Bayern quando vem ao parque, são poucos os times que parecem chegar. E pensar, olha, vamos ganhar deles. Os outros ficam meio assim, né? Se a gente estiver no topo, se tudo correr bem, os 2 jogos contra o Bayern, é isso aí, Copa do Mundo. É, assim mesmo. Mas fora isso, é complicado para o adversário. Primeiro, ele tem que pensar, quebrar a cabeça. O que devo fazer? Como vou me virar? Enquanto o PSG joga, faz seu jogo. O outro fica com dor de cabeça. Depois, só um ponto sobre o jogo e o que isso representa. É verdade que a grande diferença em relação ao final do ano passado, a segunda metade da temporada e a final, especialmente da Liga dos Campeões, é que não foi uma conquista coletiva no jogo. Você se salva com o Safonar, porque é o goleiro, é nos pênaltis, é verdade também. Você tende a esperar uma jogada individual nesse tipo de jogo, onde, de certa forma, coletivamente, você não reencontrou o PSG super poderoso do final do ano passado. Eu diria que esse é o ponto negativo. Não foi um jogo muito bom do Paris Saint-Germain. E em alguns momentos, há 2 ou 3 coisas interessantes, mas não se vê aquela força coletiva que virou marca registrada. Então você espera o quê? Você espera um Doué melhor, um Dembélé melhor quando entra, espera a individualidade que no fim vai ser o Safonov, que faz mesmo 4 defesas e uma série de pênaltis, inacreditável. Tá aí, gente, vocês viram a análise dos comentários dos jornalistas, dos especialistas franceses, torcedores do PSG. De fato, todo mundo sã consciente sabe que o time do PSG é muito melhor do que o Flamengo, né? Porque os caras conseguem ter um poder aquisitivo ali
de contratar os melhores jogadores do planeta, né, inclusive fazer um time B, um time C, né, com uma supremacia. E o Flamengo, de fato, ele sabe o seu lugar mediante um campeão da Champions League, um campeão do mundo, no caso o PSG no Intercontinental. Mas a gente foi lá para poder competir, para ser um adversário duro, porque não é fácil você jogar contra um time que faz 5-0 contra a Inter de Milão numa final de Champions League e um time que mete 4-1 no Mundial de Clubes contra simplesmente o Real Madrid. Então, para você competir, não é você resistir, né, ao adversário, é você competir mesmo, você se defender com as armas que você tem e atacar com as armas que nós temos, né? E de fato, mediante nível global, nível europeu, o nosso poder ofensivo ele fica aquém dos times europeus, né? O que sobra aqui na América do Sul, no Brasil, a gente deixa ali a desejar, né, no nível europeu, nível mundial. Porém, o caminho que está sendo pavimentado do Flamengo para se tornar, já é considerado uma das potências aí do mundo e se consolidar, quem sabe a gente chegar agora em 2026 mundial com muita moral, uma final, há uma grande chance de a gente poder acertar aí os percalços ali, os detalhes ali que faltam para a gente conquistar esse tão sonhado bimundial, né? Inclusive, antes desse título, o PSG era um time pequeno, um time que não é nem tão popular assim na própria França, né? Um time assim que o Olympique de Marseille é o maior clube da França, o PSG. Peço desculpas a vocês pela obra aqui, é absurdo, mas é isso, gente. O time do PSG, antes desse título da Champions League, do Mundial, ele não figurava nem entre as principais potências da Europa, quiçá do mundo. Bom, ficou esse vídeo de hoje aí. Se você gostou, deixa o seu like, comente aqui embaixo o que você achou da análise dos especialistas ali, os torcedores da França. Meu nome é Jander Pires, inscreva-se no canal, deixe seu like aí para poder ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!